Então, hoje é a nossa quinta aula. Iremos discutir a temática do corpo sem órgãos. Então, recordemos um pouco. Na aula passada, que foi a aula 4, discutimos o devir em dois momentos. Na obra A Lógica do Sentido e nos Mil Platôs. Na Lógica do Sentido, vocês viram que houve essa discussão do ser e do devir na filosofia grega, pensando o devir enquanto movimento, enquanto fluxo, autoalteração. E já no segundo momento, nos Mil Platôs, discutimos o devir, de certa forma, o devir aplicado. Esse devir aplicado seria um desenvolvimento do conceito de simulacro, que está na Lógica do Sentido, mas pensando esse simulacro em diferentes aspectos, né? Então, no caso, o devir animal, o devir mulher, o devir minorias, o devir molecular, no qual discutimos bastante. Então, no caso do devir animal, vocês perceberam que a questão é uma discussão em relação aos afetos, às intensidades, no qual o devir só vale pelas intensidades, pelas singularidades e pelos dinamismos que apresenta. Aí não lembro se eu utilizei esse exemplo, mas o Deleuze sempre utiliza, né? Não apenas aquele do carrapato, mas, por exemplo, os diferentes afetos que um cavalo que puxa uma carroça, ele tem de diverso a um cavalo de corrida. Então, a princípio poderia ser a mesma substância, o mesmo cavalo, só que como os afetos desse cavalo que puxa uma carroça são tão distintos desse cavalo de corrida, pode-se supor que às vezes esse cavalo que puxa uma charrete é mais semelhante a um boi, a um gado, do que esse cavalo de corrida, devido às intensidades, às velocidades e lentidões que esse cavalo da carroça atualiza. Então, o que eu quero dizer? A figura, a imagem sintética não diz tanto de um corpo quanto os seus movimentos, a sua potência e aos seus esquemas de circulação. Então, pensando em todas essas questões do devir animal, vamos pensar nesses afetos que são atualizados. Por isso, aquela crítica do Deleuze aos animais domésticos, no qual há uma certa edipianização, uma certa domesticação desses afetos de matilha, de bandos, que o animal atualizaria, né? E na questão do devir mulher, também é essa outra questão da mulher poder atualizar a sua própria singularidade. Então, nesse contexto, os devires passam por uma relação privilegiada com a sua feminilidade, ou mesmo com a infância, porque essas relações fazem fugir uma situação constituída de dicotomias que se organizam a partir de um estado de maioridade definido pelo macho adulto. Então, quando a gente fala de devir mulher, devir criança, devir preto, é atualizar uma singularidade que escape da codificação da maioria no ponto de vista do poder, né? Então, da maioria, que é o que o homem branco, adulto, civilizado, impõe às outras minorias. E no devir molecular, tracei uma série de exemplos, como o transe no candomblé, a questão dos efeitos da ayahuasca, para pensarmos esse inconsciente molecular que pode ser atingido. Bom, se restar alguma dúvida, alguma questão da aula passada, vocês podem retomar. Para hoje, faremos a discussão do corpo sem órgãos, mas retomarei algumas coisinhas da reforma psiquiátrica. Bom, as diversas correntes da análise institucional, bem como a própria esquizoanálise, decorrem do processo de modernização psiquiátrica, ou melhor, da reforma psiquiátrica. O que foi a reforma psiquiátrica, senão a desconstrução dos tradicionais estabelecimentos manicomiais para novas práticas e experimentações. E nessa reforma se exerceu dois movimentos, né? Um primeiro movimento que o Joel Birman, um psicanalista, denomina de psiquiatria social-democrata, que inseriu a psicanálise como dispositivo teórico-técnico nesses estabelecimentos e assumindo também uma postura
política reformista. Nessa perspectiva, a obra de Jacques Lacan, do psicanalista Lacan, foi uma grande referência, a tal ponto que as atividades de terça à noite na Clínica Labor, onde o Guattari trabalhava, eram suspensas para que todos os técnicos pudessem acompanhar os seminários do mestre. Entretanto, os movimentos institucionalistas de esquerda radicalizaram uma segunda etapa da reforma psiquiátrica, que é a crítica da estrutura asilar do dispositivo psiquiátrico. Então, não apenas denunciaram a clausura e a disciplinarização dos tradicionais modelos manicomiais, como passaram a criticar o modelo tradicional da clínica psicanalítica. Então, a clínica não deveria ser restrita apenas a uma elite, no enfoque individualista e burguês. Deveria se inserir no campo social. Então, essa crítica, essa discussão de uma clínica social já vem da década de 50, ou até pode ser pensada antes, mas não é coisa dos anos 2000. Então, vale destacar que essa crítica ao dispositivo psi, a clínica, está propagada em muitos países, não apenas na França, mas na América do Sul também. Então, por exemplo, na Argentina, tais considerações, tais críticas a uma clínica burguesa levaram a uma grande ruptura dentro da Associação Psicanalítica Argentina. Psicanalistas críticos, como Gregório Barenblit, Armando Bauleu, Eduardo Pavlovsky, são pessoas importantíssimas nesse campo da psicanálise e do psicodrama e da esquizoanálise, advogaram por uma psicanálise crítica e transformadora, criando um coletivo denominado Plataforma Argentina. E aí esse grupo passou a introduzir teoria subversiva dentro da Associação Psicanalítica Argentina e foi o primeiro grupo a ascendir por questões políticas da Associação Internacional de Psicanálise. Mas, retornando à França, as correntes críticas da análise institucional passaram a criticar Lacan, o qual ocupava um lugar paradoxal. Ele era a referência teórica, o mestre, ao mesmo tempo que era visto como uma espécie de obstáculo. Obstáculo não só por suas posições políticas conservadoras. Por exemplo, quando ele criticou e rechaçou o Maio de 68 francês, em que se equivocou. Ele se equivocou porque achou que não havia mudança alguma em movimento nas manifestações do Maio de 68. Ele achou que não havia mudança no diagrama de forças, havendo apenas a substituição de um mestre pelo outro. Então, essa posição foi um rotundo equívoco. Então, um primeiro bloqueio, mas também havia outros bloqueios que sua própria perspectiva teórica estruturalista colocava aos fluxos desejantes e à vida. Recordemos os 3 períodos da obra lacaniana. O primeiro período da tópica do imaginário, da década de 30 e 40. O segundo, mais famoso e influente, da tópica do simbólico. E o terceiro, que vai até o fim da sua vida, que é a tópica do real. Ou aquela sigla que você já deve ter visto, RSI, Real Simbólico Imaginário. Mas vale destacar o contexto vivido na década de 60, porque a gente pode criticar estruturalismo, a ênfase no significante, mas na década de 60 todo mundo era estruturalista. Então, o Lévi-Strauss, ele representava o estruturalismo na antropologia, o Saussure e o Jacobson na linguística, e o Lacan, obviamente, na psicanálise, e o Foucault, com as palavras e as coisas, era o apogeu do estruturalismo na filosofia. Entretanto, nos anos posteriores, o estruturalismo passou a receber ataques e críticas, tendo uma grande reformulação. Lembrando que o Lacan, para matematizar sua teoria, ele utilizou o modelo da linguagem para analisar os processos e formações inconscientes. Por isso que, para ele, o inconsciente
é estruturado como uma linguagem. Mas para constituir sua gramática do inconsciente, ele excluiu a economia da metapsicologia freudiana. As alusões às intensidades pulsionais foram eliminadas da psicanálise estruturalista, ou seja, né, na medida que ele quis trabalhar com o primado da linguagem e da estrutura, deixou as intensidades de lado, os afetos, né? E isso quem fala não sou eu, né? Quem fala é o psicanalista Joel Birman, professor da UFRJ. Então, nessa análise, o conceito de afeto devia desaparecer da psicanálise lacaniana, pois só poderia haver recalque do representante. Ou seja, Lacan operou assim, com a representação da pulsão e não com os afetos e as intensidades. É isso que eu estou falando, está nesse livro aqui, Gilles Deleuze, Uma Vida Filosófica, um texto do Joel Birman, chamado Os Signos e Seus Excessos, a clínica em Deleuze. Porque é fácil, né? Quando alguém fala assim, é um esquizoanalista criticando o Lacan, mas esse caso é um psicanalista muito estudioso da obra do Lacan. Bom, o Antiédipo, lembre-se, né? O Antiédipo, a primeira obra, né? Da dupla, além de ser uma expressão do Maio de 68, é uma resposta ao esvaziamento das intensidades provocado pelo estruturalismo lacaniano. Então, Deleuze e Guattari não estavam de acordo com essa forma de trabalhar o inconsciente, não estavam de acordo na supressão do afeto e das intensidades. Uma resposta anterior ao estruturalismo, dada por Deleuze, foi o livro O Bergsonismo, no qual se trabalha a obra do filósofo vitalista Henri Bergson, né? Então, o que é interessante desse livro do Deleuze, o Bergsonismo, é que, como havia o apogeu do estruturalismo, o Deleuze resgatou um autor que já estava meio esquecido, que defendia o contrário, né? Então, retomando, no Antiédipo, o inconsciente não é representacional. Ele maquina, ele pulsa, ele é atravessado pelas intensidades, e não só pelos significantes, né? E diferente da psicanálise estruturalista, não há falta, mas sim um excesso. Se é constituída uma estrutura, esta é decorrente da operação da maquinação das intensidades. Este inconsciente, ele é formado por máquinas. Então, lembrem sempre que o desejo forma máquinas, vários tipos de máquinas. Máquinas desde estruturas psíquicas, formações psíquicas, como máquinas que o nosso corpo forma com o externo. O exemplo que eu sempre uso, né? A máquina formada entre a boca do bebê e o seio de sua mãe, e muitas outras que podemos imaginar, né? Então, esse inconsciente é formado por máquinas desejantes, com suas operações de conexão, disjunção e conjunção. As máquinas desejantes não se restringem ao indivíduo, e investem o campo social, o território. E lembrando, né, no Antiédipo eles usam muito o termo máquinas desejantes. A partir do livro Kafka, 3 anos depois, né, eles passam a utilizar mais o termo agenciamento. Então, agenciamento vai ser um desenvolvimento das máquinas desejantes. Então, os fluxos maquinados por essas máquinas remetem à mobilidade e à ruptura de unidades. Então, a mobilidade desses fluxos, né, num sistema de fluxo de vazão e de corte, em que eles colocam, né, isso apenas funciona se desarranjando, tal como o pensamento, né? O pensamento não funciona por imagens, mas sim pelo seu desmoronamento. Dessa forma, com essa fragmentação, o sujeito ele é desfeito enquanto uma unidade única. Então, o sujeito, ele é muitos, não é apenas uma coisa. E a esquizofrenia, ela não é utilizada como uma entidade clínica, mas como um plano vetorial
de referência de propagação, fragmentação e dispersão. Os fluxos esquizo, ou que eles também denominam como a esquisa, né? Então, são esses fluxos de desjunção, de fragmentação. Assim, os processos estão muito mais norteados pelas forças do território. Há uma singularidade impessoal, pré-subjetiva e pré-pessoal. Então, todos os processos de singularização ou mesmo de subjetivação acedem ao plano pré-subjetivo, não se reduzem ao indivíduo. Por isso, eles utilizam o artigo indefinido. Ao invés de o, a, utilizam muito uns. Assim, há uma ideia geral de desapropriar-se do eu para reassumir-se como singularidade. Então, olha que interessante, né? Desapropriar-se do eu para uma assunção de uma singularidade impessoal, né? Então, um certo descentramento, uma certa desterritorialização da identidade para ver processos de formação de multiplicidades, ou então até uma multiplicitação. Em relação ao corpo sem órgãos, vale ressaltar que esse conceito é retratado de formas distintas na obra de Deleuze e Guattari, né? Tanto que ele é trabalhado na lógica do sentido, ele é trabalhado no antiédipo, ele é trabalhado nesse livro, né, Francis Bacon, A Lógica da Sensação, né, o pintor irlandês Francis Bacon, sendo que centralizaremos mais na discussão dos mil platôs, nesse primeiro capítulo, né? Bom, então esse conceito é retratado de formas distintas, né? Ele não é retratado da mesma forma. No próprio desenvolvimento do antiédipo, aparece uma primeira diferenciação. No início, se pergunta qual seria o corpo sem órgãos de uma sociedade. Mas no decorrer do livro, não se utiliza mais uma, senão duas terminologias. O corpo sem órgãos e o corpo cheio. Então, no começo, quando se perguntava qual que seria o corpo sem órgãos da sociedade, no decorrer, a pergunta é qual seria o corpo cheio da sociedade, né? Então, é como se o corpo sem órgãos e o corpo cheio formassem uma linha de dois polos, né? O polo do sem órgãos e o polo do corpo cheio. E a ideia do corpo cheio será traduzida posteriormente por Deleuze com a noção de diagrama, conceito criado por Foucault. Como, por exemplo, qual que é o diagrama da sociedade capitalista? Ou qual que é o diagrama do neofascismo que vivemos hoje, no Brasil e no Ocidente? Então, era um pouco essa pergunta, né, quando no começo do antiédipo eles colocavam qual que é o corpo cheio, então qual que é o diagrama de forças que estrutura determinada formação social. Mas é interessante ver essa nuance, né, que eles trabalham primeiro só com corpo sem órgãos, depois, dentro do mesmo livro, eles desdobram nessas duas concepções, e duas concepções muito distintas, né? Então, esse polo do corpo sem órgãos vai ser mais desenvolvido nos mil platôs, enquanto essa ideia do corpo cheio vai ser pensado mais enquanto diagrama. Então, claro, né, nesse livro aqui, de certa forma, é onde tem a concepção mais popular ou mais tradicional dessa ideia do corpo sem órgãos. E para facilitar a leitura desse capítulo, né, vale ressaltar que o Deleuze e Guattari, nos seus escritos, tem o hábito de citar autores da literatura, da arte, como forma de dramatizar e devir os seus conceitos e reflexões. E é até interessante que até alguns dos conceitos de Deleuze e Guattari recebem até uma inspiração maior da arte do que da ciência ou mesmo da filosofia. A famosa proposição de sociedade de controle, que veremos na aula 10 ou 9, ela será mais influenciada pela literatura do que pela ciência, né? E aí vou mostrar para vocês que na constituição do conceito,
o Deleuze discute várias dimensões. As alterações do trabalho, alteração das máquinas técnicas, as transições na história da filosofia, a transição de elementos na química, né? Então, pensando que o carbono antes seria o elemento químico preponderante, hoje é o silício, né? Porque não se faz memória hardware com o carbono, mas sim com silício. Ele discute essas várias alterações, mas ele só se convence que há uma alteração dos diagramas de forças sociais ao ler sobre essa nova maquinaria de controle num texto, né, num artigo do escritor beatnik William Burroughs. William Burroughs, ele fazia parte, né, dessa corrente de escritores do Jack Kerouac, o Jack Kerouac que escreveu Na Estrada, né, On the Road, e de certa forma era essa legião, né, de escritores meio marginais, com muitas experimentações com drogas, que pegavam carona e viajavam pelo território norte-americano, né? No caso do Burroughs, era um drogado inveterado. Ele era bissexual, né? Então ele tem alguns livros famosos, né? Como Junkie, que ele conta, né, as peripécias com as drogas. Queer, que ele conta como era a sua vida enquanto bissexual. E mais outras histórias de marginais, né? Mas o que é interessante, marginais para a época, né? Que se vivia à margem, não no sentido que praticavam crimes, né? Mas viviam à margem da sociedade. E é interessante que foi William Burroughs, né, que influenciou a Deleuze a criar esse conceito da sociedade de controle. Mas voltando ao Corpo Sem Órgãos, né? Como vocês veem, há um título, né? 28 de novembro de 1947, porque esse conceito do corpo sem órgãos parte de uma emissão radiofônica do ator e diretor de teatro Antonin Artaud. O Antonin Artaud, que já vem sendo bastante citado desde o início do curso. Essa emissão, que inclusive foi censurada e proibida, chamava-se Para Acabar com o Juízo de Deus, ou Para Acabar com o Julgamento de Deus. Nela, Artaud, bem como em toda a sua obra, faz uma ácida crítica à moral, uma grande crítica à América, ao dinheiro, a Deus. Em todos os seus textos, Artaud costuma denunciar os grandes estratos que bloqueiam os movimentos, as forças, o que ele chama de caca, né? Ele chama de caca, fezes, merda. Inclusive, num trabalho de mestrado de Flávia Soares, chamado O Corpo Anárquico, na obra de Antonin Artaud, Desencarceramento e Crueldade na Sociedade Contemporânea, ela identifica esses 3 estratos bloqueadores que Artaud sempre denuncia, que são a consciência, a alma e o organismo. Então, sempre o Artaud vai girar uma crítica à consciência, à alma e ao organismo como processos que despotencializam a vida, como estratos que encarceram o corpo, que diminuem a potência da vida. Eu citei aqui a Flávia Soares, né, não só porque é minha amiga, mas porque fez esse mestrado sob minha orientação aqui no UFG, né, aqui no programa de psicologia. Então, com seu corpo sem órgãos, Artaud, ele não combate o corpo, tampouco combate os órgãos, mas sim o que bloqueia a potência do corpo. E para ele, o que bloqueia a potência do corpo é o organismo, a organização estratificada dos objetos parciais, das máquinas órgãos, do corpo. Então, em sua discussão, há uma luta contra a organização e o organismo instituído, contra um organismo que bloqueia as potências da vida. Por isso que ele clama por um corpo formado por sangue, fogo e ossos. Um corpo formado de sangue, fogo e ossos que combata o juízo de Deus. Estrutura
circulação e intensidades, energia e força, fogo que queima e brilha e que produz acontecimentos. E claro, né, se vocês googlarem, né, procurarem no Google esse texto, né, para acabar com o julgamento de Deus ou o juízo de Deus, é muito fácil encontrar e é uma emissão assim com alguns minutos, né? E é bastante interessante e é a partir daí que o Deleuze se inspira, né, nessa ideia do corpo sem órgãos. Então, vale ressaltar que Artaud criou algo chamado como o teatro da crueldade. Esse teatro da crueldade foi uma tentativa, né, uma modalidade artística que visa escapar do teatro da representação, do teatro do mero entretenimento e da consciência, para um teatro que contagie, ressoe as afecções e as intensidades. Então, assim, esse teatro da crueldade, de certa forma, seria um precursor da esquizoanálise e do esquizodrama. Mas essa crueldade, para Artaud, ela não se refere a um exercício da violência, a violência entendida no senso comum, mas uma crueldade de trazer as afecções e sensações à tona, trazer os afetos à superfície, no qual haja uma composição entre espetáculo e público, uma composição de corpos que supere as barreiras do teatro instituído. Então, a gente sabe, né, que as peças, né, o teatro-representação que assistimos, há uma grande divisão, né, uma grande redoma entre os atores e o público. Aí, nesse caso do teatro da crueldade, buscava-se que houvesse ali uma composição, né, uma composição em que o público, né, realmente se sentisse afetado, atingido pelas intensidades que a peça em si atualiza. Até há uma anedota, né? Houve uma ocasião que o Artaud foi convidado a dar uma palestra na Universidade de Sorbonne, em Paris, para falar sobre a peste. Aí, com ele, levou a escritora Anais Nin, Anais Nin, uma escritora que tem livros famosos, né, sobre erotismo, né, tal como Delta de Vênus, Histórias Eróticas. Então ele levou a Anais Nin como uma acompanhante, como amiga dele. No decorrer de sua fala, então imaginem Artaud dando uma conferência no anfiteatro na Sorbonne, ele começou a encenar a peste, ele começou a dramatizar a peste, sofrendo ataque, tendo convulsões, contorcendo-se, balbuciando e gemendo. Então, imaginem vocês esperando ver uma palestra, né, uma conferência sobre a peste, e vendo ali o seu palestrante tendo uma convulsão, babando, gritando. O público, no início, achou graça, né, com alguns risos isolados. Depois, alguns pigarros, aquele sinal de desconforto, aborrecimento. Mas, mesmo assim, Artaud continuava com a sua dramatização, com múltiplas convulsões ali. E o público, descontente, pouco a pouco, foi embora, saiu da sala. Muitos reclamando, né? Quando todos se foram, Artaud se recompõe, levanta e convida Anais Nin para tomar um café. Mas, com certeza, né, mais uma vez, estamos seguros de que o público não compreendeu a intenção da sua obra. Então, o que Artaud buscou em sua comunicação foi sair do registro da consciência, sair do registro da transmissão de significantes, de palavras compreensivas para o exercício racional de cada um. Como o nosso curso, como quase todos os cursos, bem como os livros, são baseados nessa transmissão consciencial. O que vemos ali com Artaud é que ele buscou embaralhar os sentidos, operando principalmente no âmbito das afecções,
das intensidades, do estranhamento e do bizarro. Então, ele quis transmitir, ele quis contagiar a peste enquanto afetos assignificantes e não enquanto palavras racionais. Ao invés de um teatro da representação, ele produziu ali um teatro das intensidades. Por isso a crueldade. A crueldade é trazer à tona intensidades para um corpo populacional quase morto e catatônico. Tentar despertar essa população que se comporta enquanto um gado, uma população apática. Por isso que o público, ou seja, nós, quando sentimos uma estranheza, quando sentimos um mal-estar num experimento como esse, ou quando algo assignificante, uma intensidade irrompe, geralmente buscamos estancar a fonte do mal-estar. Então, quando há essa estranheza, esse bizarro que nos atravessa, geralmente buscamos codificar ou suprimir isso que ainda não é significado. Tentamos reduzir aquele buraco no estômago a um processo conhecido, a um processo reconhecido, né? Tornando-o assim um objeto de reconhecimento, numa tentativa de codificar a multiplicidade, codificar a estranheza, na lógica do único. Então, sempre tentamos reduzir uma sensação, ou mesmo um trauma, a uma relação passada com meu pai ou com minha mãe. Mas aí há de se pensar, né, se a gente tem que reduzir o vivido ao passado, porque muitas sensações que atravessam o corpo, como a insegurança, a incerteza, o desamparo, podem dizer muito mais do futuro do que do passado. E nesse âmbito da transmissão das sensações, da transmissão dos afetos, a gente vê que muitos filmes de arte europeus, como muitos filmes de arte franceses, transmitem essas sensações, entrando numa lógica do sensível e saindo dos esquemas edipianos, ou da trajetória de herói, que hoje faz tanto sucesso, né? E que Hollywood constantemente nos vende. Por exemplo, o filme Ninfomaníaca, eu não sei se vocês viram, do dinamarquês Lars von Trier. O Ninfomaníaca, ele teve um certo marketing, porque trazia cenas de nudez e de relações sexuais, né? Então, como se fosse uma certa pornografia cult, né? Uma pornografia de elite intelectual. Mas o que é interessante é que no Ninfomaníaca, eu não vou dar spoiler, né? Quem for assistir. Ele não vende, ele não transmite as sensações plásticas e fugazes dos tradicionais filmes pornográficos. Ele não traz o gozo da ejaculação, senão ele traça um programa, ele cria uma máquina ali que inclusive parece meio suicida, descuidada, que nos traz angústia, bloqueio e o contrário, né? O não prazer. É interessante, né? Se vocês assistem a Ninfomaníaca, não querendo atualizar os esquemas narrativos clássicos que nos capturam ou que nos deleitamos de assistir, mas ver que sensações ele transmite e ele traz muito mais um programa de um não prazer, de uma máquina, de quase uma máquina suicida, né? Mas não diria isso, né? Porque há uma produção de vida ali, do que as sensações plásticas e fugazes dos tradicionais filmes pornográficos, por exemplo, da brasileirinhas, né? Então, muitas vezes, com a estranheza sentida ao assistir o filme de arte europeu, traduzimos o afeto transmitido como mal-estar. Então, o que eu estou colocando é assim, a gente não ver o filme com prazer e desprazer, mas vermos o filme enquanto uma experiência de transmissão de afetos, uma experiência de transmissão de intensidades,
por mais que essas intensidades possam trazer um estranhamento ao nosso corpo. Mas é uma experiência, né? A experiência da angústia, a experiência do bloqueio, né? O afeto que compõe conosco, né? Que atravessa a tela e faz uma máquina conosco. Mas muitas vezes nós traduzimos esse afeto como mal-estar, depois como chatice e optamos por Hollywood. E não é à toa que na Netflix praticamente não há filmes de arte ali no seu catálogo, mas toneladas de filmes com perfil da sessão da tarde da Globo, né? Filmes com a mesma estrutura, né? Então, a gente pode ver os filmes americanos, os filmes espanhóis, os filmes coreanos ou mesmo os de Bollywood, da Índia, né? Que eles têm a mesma estrutura e a mesma narrativa edipiana ou trajetória do herói, em que muitas vezes, né, trabalha muito mais, opera muito mais no âmbito dos ideais do que uma transmissão das sensações, né? Sendo filmes representacionais edipianos e não filmes que trazem experiências, intensidades outras. Mas então, como que a gente pode transmitir as intensidades? Como podemos nos afetar corporalmente e não apenas consciencialmente? O texto sobre o corpo sem órgãos é uma tentativa disso. E que vocês que leram acharam um texto um pouco estranho, porque ele parte de um programa masoquista. Então, o texto, né, ele é recheado por passagens masoquistas. E é algo muito raro para se iniciar um texto filosófico, um texto acadêmico, né? Então, na segunda, terceira página, já vemos todo um programa masoquista, que o masoquista ele contratua com sua dominatrix, com a sua senhora. Todo um programa com chicotadas, costuras e agulhas. Um contrato, um acordo entre dois. Mas o que é interessante é isso, né? Por mais que a gente veja a dominatrix vestida com látex, falei látex, né? Alto falha aqui. Com látex, com o salto alto, com correntes, né? Vocês percebem que quem dá as ordens ali não é ela, não é a dominatrix, é o próprio masoquista. Então isso já diz muito do próprio contrato masoquista. Então, nesse texto, já há uma espécie de exercício da crueldade, porque traz, de modo explícito, algo que vislumbramos como um tabu, uma perversão, ou até mesmo uma piada, né? Quando a gente fala, tal fulano, ele tem práticas masoquistas, a gente dá aquele risinho abafado, tal, fala, nossa, que louco, né? É um tabu, né? Então, nesse texto, há uma inversão, uma torção, em que se derrete a imagem de pensamento do que é um texto de filosofia. Né? Falar de masoquismo, de forma nenhuma, seria o que a gente imagina como um texto de filosofia. Né? E vale ressaltar que o tema do masoquismo não é novo na obra deleuziana. Em 67, ele publicou um livro de apresentação da obra de Leopold von Sacher-Masoch. Esse, Sacher-Masoch, O Frio e o Cruel, né? Então, nesse livro de apresentação, ele discute algumas das obras do Sacher-Masoch, como A Vênus das Peles, que é um dos seus textos mais famosos, né? E devido ao perfil dos seus escritos, Sacher-Masoch, ou Masoch, acabou por ter seu nome associado à entidade clínica masoquismo. E entre uma série de questões trabalhadas nesse livro, Deleuze denuncia o maltratamento dado ao masoquismo, porque para ele o masoquismo de forma alguma é o negativo do sadismo. O masoquismo não é o contrário do sadismo, mas sim uma outra entidade com a sua própria singularidade.
Creio que todos se recordam da longa obra do Marquês de Sade, muito mais famoso que Sacher Masoch. Inclusive, há muitos filmes que adaptaram a obra sadiana, com diferentes com diretores, né, famosos, tal como Pier Paolo Pasolini. O sadismo se pauta, de certa forma, num ataque e destruição da lei, uma transgressão do instituído, no imperativo de uma destruição de tudo. Nos livros de Sade, como Os 120 Dias de Sodoma, Justine, etc., encontram-se ali narrativas detalhadas de erotismo, torturas e assassinatos. Encontra-se a vazão dos impulsos primitivos que levam à destruição da moral e da lei. Por isso, aquelas construções literárias da sociedade de amigos do crime. Mas o masoquismo não tem nada a ver com isso. Não é seu contrário, pois possui sua própria singularidade. Assim, é impossível um contrassenso supor que exista uma entidade clínica denominada de sadomasoquismo. Ambas têm uma estruturação bastante distinta. O masoquismo, ao invés de ter como primado a destruição e a transgressão da lei, calca-se num contrato em que se faz as intensidades passarem. Um contrato em quem dá as consignas é o próprio masoquista e não a dominatrix. Além da impossibilidade de uma entidade clínica do sadomasoquismo, o casal entre o sádico e o masoquista não seria o par perfeito, como retratado em alguns filmes, né? Pois o primeiro, o sádico, sempre tentaria transgredir o contrato estipulado pelo masoquista. Nesse sentido, no texto, o masoquismo não é tratado como uma doença ou como uma perversão, como tratamos no senso comum. O masoquismo é trabalhado enquanto um programa, um dispositivo, uma máquina que vai gerar algo. Mas vai gerar o quê? Bom, creio que até então vocês estão me acompanhando. O texto ele é complexo, ele é provocativo, mas vamos passo a passo. Vocês percebem que no início do texto, Deleuze e Guattari abordam ou tratam de um desfile de corpos lúgubres. O que são esses corpos lúgubres? São os corpos sem órgãos que se cansaram de seus órgãos e traçaram uma linha de esvaziamento de si. Então, os corpos lúgubres foram a tentativa de produção de corpos sem órgãos que deram errado, fracassaram em seu projeto. Ao invés de criarem um corpo pleno e orgiástico, produziram corpos esvaziados. Então, Deleuze e Guattari dão alguns exemplos. Então, até parece assim, um começo de um filme de terror, né? Esses corpos lúgubres. O corpo hipocondríaco, com seus órgãos destruídos. Os corpos paranoicos, com seus órgãos atacados. O corpo esquizo, que travou uma luta anterior contra a catatonia. Ou o corpo gélido do drogado, que é um corpo esquizo experimental que muitas vezes se afunda num buraco negro. Todos esses corpos lúgubres são corpos bloqueados e não plenos. Eles esvaziaram sem a prudência necessária. Ao invés de se tornarem corpos sem órgãos plenos, viraram corpos vazios e cancerosos. Traçaram uma linha de fuga autoabolicionista. Então, quando tratamos de linha de fuga, a linha de fuga não apenas é de vida, mas a linha de fuga também pode estar relacionada a uma autoabolição de si. Então, ou seja, a linha de fuga em si não é positiva. A linha de fuga será positiva na medida que potencializa o corpo,
e não na medida que o esvazia. O corpo masoquista, ele não deve ser tratado como um fantasma, uma metáfora. Não deve ser interpretado como um conjunto de significâncias e subjetivações, mas sim como um programa de experimentação. Nesse programa de experimentação, procura-se produzir um corpo sem órgãos, o qual só poderá ser preenchido por intensidade de dor, ondas doloríferas que se comportam como matilhas, bandos, populações. Mas deve-se ressaltar, né, que o masoquista ele não procura ser ocupado pela dor, mas a dor é o que faz as intensidades passarem. Então a dor não é seu fim, né? A dor seria um pouco o seu meio. Este programa de produção de corpo sem órgãos, no dispositivo masoquista, ele é constituído por duas etapas. Primeiro, fazer o corpo sem órgãos, esvaziá-lo, fazer os fluxos romperem os estratos. Então, a primeira etapa é de esvaziar esse corpo, né? Romper os bloqueios, produzir as fissuras frente ao instituído. E segundo, fazer as intensidades circularem, passarem, transitarem nesse corpo. Então, o primeiro movimento de esvaziamento, mas o segundo de ocupação e trânsito. Então, é muito isso, né? Nesse programa, nesse dispositivo, é fazer circuito desejante com outros elementos. Esvaziar, mas não deixar o corpo vazio, mas sim fazer as intensidades passarem. Fazer que esse corpo seja ocupado por matilhas, por bandos, por forças. Porque, obviamente, esse corpo vazio, sem que haja um trânsito, um deslocamento dessas partículas, dessa migração dos elementos, ele pode traçar uma linha de fuga abolicionista, tal como o corpo anoréxico. O corpo anoréxico como uma tentativa também fracassada da produção desse corpo sem órgãos. É claro, o corpo anoréxico também tem outras variáveis, né, que a gente pode pensar. Então, primeiro movimento, esvaziamento, e segundo, fazer as intensidades circularem, porque é nesse sentido, né? Quando a gente fala em corpo sem órgãos, tentamos imaginar, tentamos visualizar uma imagem de pensamento, uma síntese. Mas o caso, o corpo sem órgãos é uma prática, é um processo, né? E por isso que fica um pouco difícil de entender o conceito, mas se pensamos enquanto prática, dispositivo, experimento, fica muito mais fácil, né? Devemos, assim, realizar uma cartografia, uma análise do que produz, do que circula e do que bloqueia nesse corpo. O que o povoa, o que passa e o que o bloqueia. O que pode um corpo? Qual é a potência do seu corpo? Então, a partir dessa cartografia, buscamos eliciar processos de raspagem que podem levar a essa desterritorialização, né? Podem levar a essa produção desse corpo sem órgãos. E o esquizodrama, que é o campo criado pelo Gregório Barenblit, ele inventou diversas máquinas de raspagem e desterritorialização, ou seja, no esquizodrama criou vários dispositivos de produção do corpo sem órgãos. E por isso que eu gosto muito do esquizodrama, porque ele não se reduz à filosofia, mas ele consegue operacionalizar dispositivos clínicos que efetuam processos relacionados ao que a esquizoanálise traz, né?
E claro, essas máquinas, né, esses dispositivos que o esquizograma produz, alguns têm intensidades mais baixas e outras intensidades muito mais elevadas. Como na aula passada, eu citei o transe-análise, aquela questão do Lapassade, de tentar levar processos de possessão e incorporação na clínica, seria um dispositivo de intensidade média para alta, porque você já mexe com alterações da consciência, você já incita uma produção delirante. Então, a transeanálise pode ser, sim, um processo de raspagem do eu e uma tentativa de produção de um corpo sem órgãos que se conecta ao mundo, ao cosmos, à natureza ou mesmo às ancestralidades. Então, no corpo sem órgãos, só as intensidades passam e circulam. O corpo sem órgãos é o plano das intensidades. E as intensidades, elas não se reduzem nem ao quantitativo, nem ao qualitativo. As intensidades, de certa forma, são graus de potência, relações diferenciais. Então, só as intensidades circulam no corpo sem órgãos. Ele as produz e as distribui num espaço intensivo, espaço ou espaço intensivo, e não extenso. O Deleuze e o Guattari sempre vão trabalhar essa diferenciação, né, como se fossem dois polos da mesma linha, entre intensidades e extensões. Intenso e extenso. No primeiro capítulo do meu livro, Psicologia Política e Esquizoanálise, eu trabalho bastante essa diferenciação, né, para ficar um pouco mais claro o que são essas intensidades. Portanto, o corpo sem órgãos não é lugar nem representação. É prática, experimentação e produção. É uma matéria intensa e não formada, não estratificada. É o grau zero intensivo, né? Coloca grau zero nesse sentido. Não há extensões, não há matéria, não há estratificação. É como se fosse a pura intensidade. Então, é uma matéria intensa e não formada, não estratificada. Até eles utilizam essa figuração de um ovo. Ovo pleno anterior à extensão do organismo e à organização dos órgãos. Então, pense naquela intensidade pura, na força, no desejo. O corpo sem órgãos é o desejo que produz um plano de consistência apenas ao tratá-lo, ao traçá-lo, apenas ao propagar-se. Então, lembrando que o desejo ele só se produz na sua efetuação. O desejo produz um campo, produz um circuito, produz uma máquina. Por isso que nunca se chega ao corpo sem órgãos. Ele é o limiar de variação intensiva. E por isso que é uma proposição muito difícil de se compreender. Pois o corpo sem órgãos não se define por suas extensões, não se define por estratos ou uma materialidade concreta, mas sim por aspectos que se referem às suas intensidades. E Deleuze e Guattari eles colocam, né, que o corpo sem órgãos vai se definir por eixos e vetores, gradientes e limiares, tendências dinâmicas com mutação de energia. Então vocês veem, né, são esses vetores de forças, são mudanças diagramáticas, né, movimentos cinemáticos como deslocamento de grupos, migrações, tudo isto independente de formas acessórias. Ou seja, as intensidades puras que ainda não têm como correlato as suas materialidades concretas. Então, o corpo sem órgãos é definido por intensidades e vetores de força, independente das extensões que o recobrem.
corpo sem órgãos é um movimento em fluxo, em que os órgãos perdem toda a constância. Então, lembrem-se daquela figuração do magma que eu trouxe na aula 1. Então, é o desejo magmático que produz seu plano de consistência. Por isso que o corpo sem órgãos, ele não é inimigo do corpo e nem dos órgãos, senão do organismo, daquilo que organiza e reduz a potencialidade do corpo. Então, devemos apreender o corpo sem órgãos na lógica da conexão de desejos, conjunção de fluxos, contínuo de intensidade. Aprender os atributos do corpo sem órgãos, como tipos ou gêneros, substâncias, potências, intensidade zero com matrizes produtivas, bem como seus modos, como tudo que passa nele, as ondas e vibrações, migrações, limiares e gradientes, as intensidades produzidas sob tal ou qual tipo substancial. Então, Deleuze e Guattari vão afirmar que o corpo sem órgãos é o campo de imanência do desejo, o plano de consistência próprio do desejo. Então, lembrem-se, né, na aula 2, o desejo que produz uma máquina, o desejo que produz circuito ao se propagar. E, no caso, o corpo sem órgãos é tanto o desejo como esse plano de imanência produzido. Plano de imanência que pode ser tratado como exemplo, como sinônimo a um plano de consistência. Então, o desejo sem o corpo sem órgãos como o desejo que se define como o processo de produção. Então, a Hanna tem uma pergunta, você pode fazer? Só um minutinho que eu tinha anotado ela quando eu estava vendo o texto. Achei aqui. Sobre essa parte, né, do corpo sem órgãos no Platôs. Então, na abordagem dialógica da linguística, a gente tem alguns pontos relacionados à teoria da polifonia do corpo, no qual tem uma junção de vozes que constroem uma concepção, né, que vai ser externalizada na forma do discurso, seja textual ou verbal. Então, trazendo para o contexto esquizoanalítico, estariam os platôs para o corpo sem voz, assim como as vozes para o discurso, na análise do discurso? Estaria o quê para o corpo sem órgãos? Desculpa? Esses desejos ou imanências, ou não sei se isso seria o mesmo que os platôs que eles falam, mas seriam essas forças que formam o corpo sem voz, assim como na linguística, né, dessa abordagem, as vozes é que constroem o discurso? Bom, então você trouxe uma boa pergunta, né? Aí essa questão. Será que essas intensidades, essas energias, esses platôs que constituem o corpo sem órgãos poderiam se relacionar à polifonia, à multiplicidade de vozes? Pode se relacionar a essa multiplicidade de vozes que constituem o discurso? Sim e não, né? Sim, né? Eu creio que a sua operação do pensamento está correta em pensar essa multiplicidade, essa polifonia que vai construir um plano. Aí, no caso, no plano linguístico, você está pensando como essa polifonia pode produzir o discurso, né? Mas isso sim, mas eu responderia não, porque, de certa forma, o discurso já poderia ser uma espécie de estruturação da polifonia, né? Já seria uma espécie, seja uma estruturação sintática ou mesmo uma axiomatização essas múltiplas vozes, esses múltiplos aspectos. E já o plano de consistência do corpo sem órgãos, ele não organizaria esses vetores de intensidades, esses vetores de forças e essa multiplicidade caótica, né? Então, seria um plano de consistência não organizativo, um plano informe ainda. Mas, assim, a sua operação
reflexiva está correta, né? A gente pode fazer essa relação, só que a única diferença é que enquanto o discurso ele poderia estruturar, né? Essa cacofonia, essa polifonia, o plano do corpo sem órgãos não estruturaria, mas sim funciona, ao invés de funcionar como uma síntese de conjunção, uma síntese de organização, o corpo sem órgãos ainda é uma síntese muito mais disjuntiva, de disjunção, né, de ramificação, de criação de outros afluentes, né, de uma, a gente poderia pensar, uma difratação, né? Então a gente difrata, né? Como aquele disco, né, do Pink Floyd, ou que tem a luz branca que é difratada nas cores do arco-íris, né? O corpo sem órgãos ainda ele não conjuntizaria os diferentes elementos, mas sim continuaria a difratá-los, né? Produzindo essas disparidades, né? Redobrando e transbordando a diferença. Mas eu acho que essa reflexão é muito boa, né? Bom, você era mais ou menos isso que você perguntou? Era isso mesmo, ficou mais claro para mim agora. Obrigada. Beleza, de nada. Continuamos, e aí acho que vai ficar mais claro ainda. Então, o corpo sem órgãos, ele não deve ser interpretado, e sim experimentado. Ele é uma prática e não uma metáfora. Não deve ser pensado na lógica do ser nem da representação, mas sim na lógica do bloco do devir. Então, lembrando da aula 4, né? Ao invés da evolução paralela entre homogêneos, evolução aparalela entre heterogêneos. Involução, ou difratação. Né? O Deleuze e Guattari não usam muito esse termo da difratação, mas vejo que cabe muito bem ao corpo sem órgãos. Né? Deleuze usava o termo de síntese disjuntiva, mas também parou de utilizá-lo. Mas a síntese disjuntiva, de certa forma, é o que, no seu pensamento filosófico, substitui a ideia de dialética de Hegel. E a dialética é muito utilizada pelo estruturalismo, pela psicanálise. Né? Então, ao invés do campo das sínteses, né, ou do campo das totalizações, ou da produção da identidade e da semelhança, estamos no plano das disjunções, das difratações, na produção das diferenças e disparidades, a todo momento. Então, retornando à questão do masoquismo, claro, falando isso, vocês podem imaginar que eu tenha tendências masoquistas, né? Obviamente, não dá para saber, estou mais tratando da pesquisa, das reflexões do Deleuze, por mais que seja um campo que me interessa, como creio que a todos nós, mesmo aos que não praticam os dispositivos masoquistas. E, obviamente, também, como estamos fazendo uma discussão acadêmica, né, não se trata de uma apologia ao masoquismo, de forma alguma. Então, o masoquismo não deve ser tratado como uma pulsão de morte. Ele não busca dor, nem um retorno a um inorgânico, e tampouco é um prazer desviado. O masoquismo não busca o sofrimento e nem a dor em si. É como se o sofrimento fosse o preço a pagar nesse experimento. E nesse dispositivo há um desligamento do pseudo-liame do desejo com prazer. Então também não se busca o prazer. E lembrando, né, que na aula 2, o desejo não se reduz ao prazer, de forma alguma. Tanto que Deleuze e Guattari trazem um outro exemplo. Da construção de uma outra máquina. Um agenciamento em que irrompe em duas séries distintas, do cavalo e do masoquista. Então, isso já no meio do texto. Né? Nesse programa do masoquista ser atado, amarrado, tal como um cavalo, há uma transmissão de energias, um processo de involução, é um processo de involução, tal como aquele exemplo muito famoso da vespa e da orquídea, tratado na
aula passada, aula 4. Então, nessa máquina de atar o masoquista, tal como se coloca as rédeas em um cavalo, há um contágio de um devir animal do cavalo, de suas potências inatas domesticadas ao masoquista. Então, de certa forma, se amarra o masoquista, tal como se põe as rédeas do cavalo, como uma forma de transmissão das potências inatas do cavalo, que são domesticadas pelo homem, como uma forma de trabalhar ou domesticar as próprias potências inatas do masoquista. Então, olha que interessante, né? Você tem uma transmissão entre heterogêneos, uma forma de domesticar as próprias potências inatas desse humano masoquista foi a transmissão de uma máquina, de um circuito desejante do cavalo, que também teve suas próprias potências inatas domesticadas, né? Então, decorre-se assim uma máquina, uma série explosiva que resulta no aumento de sua potência e intensidade. E aí outro paradoxo, né? Se atando, domesticando suas potências inatas, é onde se acede a um aumento do seu grau de intensidade. Portanto, é uma experimentação de produção de potência, que não deve ser reduzido nem ao prazer e tampouco à sexualidade. Então, é um programa, é um dispositivo que faz passar forças, faz passar populações, matilhas por esse corpo, tal como os experimentos de suspensão corporal. Então, vocês já viram na TV, ou vocês devem ter amigos, talvez até mesmo vocês fazem as suspensões corporais, e vocês botam aqueles anzóis, né, super grossos na pele das costas. Aí tem gente que bota, sei lá, 6, 8, aí fica quase voando pela sala, né? E se a gente lê ou escuta o relato dessas pessoas, são relatos de sensações indizíveis, de certa forma, né? E que não se reduzem ao prazer e nem ao orgasmo, mas sim essas intensidades circulando pelo corpo. Então, a suspensão corporal, sim, né, é uma tentativa de produção de um corpo sem órgãos. É claro que, muitas vezes, esses devires, eles são achatados pela produção de um regime de visibilidade, da pessoa se exibir e se mostrar, mas ali se acede, sim, a elevados graus de potência que não se reduz à sexualidade. E lembrando, né, a sexualidade também não se reduz à genitalidade. Essa questão de você localizar a sexualidade humana num determinado órgão corporal também é uma grande redução dessas energias sexuais corporais que temos, né, que atualizamos. Né? E quem diz que uma pessoa goza, ejacula apenas pelo pênis, apenas pela vagina? Claro, é a sexualidade relacionada à reprodução. Né? Então, não só o masoquismo pode produzir um corpo sem órgãos. São várias máquinas, né? Como eu coloquei, no esquizodrama tem muitas máquinas que produzem um corpo sem órgãos. Né? Deleuze e Guattari trazem vários exemplos nesse capítulo, né? Nesse platô. Então, por exemplo, o exemplo do amor cortês dos cavaleiros. O amor cortês como uma forma de amor que não se realiza nem no casamento e nem na penetração sexual, mas um desejo que se autorrealiza em sua corte. Então, a corte, né, o amor cortês, tem uma forma de fazer circular esse desejo, uma forma de fazer circular essas forças. Né? Então, é bonito esse exemplo porque é uma forma de relação, não há uma concretude de realização, mas ele se realiza, sim, na sua própria aspiração. Né? Você produz uma máquina, né? Você produz um circuito desejante na corte em si. Outro exemplo é a relação entre a mulher e o homem
a partir dessa questão do Yin e do Yang do Japão, na qual a transmissão energética entre pares heterogêneos produz o corpo sem órgãos, né? Então, nessa relação Yin e Yang, não se deve ejacular, mas não no sentido de um retardo da ejaculação em si, mas sim para conseguir aumentar e potencializar esse estado de circulação das energias, né? E da mesma forma, né, do ritual do transe no candomblé, como discutimos na aula 4, também se produz um corpo sem órgãos. Pois ali as energias, as forças que são identificadas, né? Então, a pombagira desceu, esse é o Exu Mirim. Então, é uma forma de identificar as forças, mas não necessariamente precisamos adjetivar essas forças, mas talvez possamos pensar, né, que modos de força são atualizados. Então, essas forças circulam sobre esse veículo, sobre esse hospedeiro. Por isso que são forças identificadas, né? São entidades que não se procuram extirpar, mas se colocam para trabalhar, né? Porque ao trabalhar, ao se atualizarem ali, elas não se tornam uma maldição, mas sim uma bênção. Porque nessa circulação energética, nessa circulação do desejo, há um aumento das potências de forma generalizada. Platôs de intensidade. E platôs, né, para Deleuze-Guattari, são essas regiões de intensidade contínua e produção de novos processos, efeitos e subjetivações moleculares. Um outro exemplo que podemos pensar essa questão do corpo sem órgãos, podemos visualizá-lo na jornada trans, né? A jornada trans como uma produção de um corpo sem órgãos, né? Quando uma pessoa aparentemente mente cis, né? Uma pessoa cis, né? Que tem essa sua identidade de sexo e gênero, passa a produzir algo em si. Então pensem quando uma pessoa cis começa a ter os primeiros vislumbres, né, dessa necessidade de passar por transformações, né? Então, quando passa a atualizar essas forças que a princípio desconhece, né? Então, está entrando numa grande viagem, uma grande jornada, né? Talvez muitas vezes uma grande viagem sem volta, mas uma viagem sem volta que a gente não sabe qual vai ser o itinerário e nem aonde chegaremos. Então, primeiro, forças irrompem no corpo. E forças que passam a causar uma ignição, novas linhas de fuga que podem montar uma nova máquina. Então, por exemplo, uma nova máquina quando o menino veste escondido, calça, né, escondido, o salto alto da mãe e se olha no espelho, ou se percebe ali do alto, né, do salto alto. Então, o que tem ali? Ele atinge um outro platô de intensidades na medida que calça esse salto alto. Produz uma nova máquina ali com essa vestimenta. Então, quando ele atinge esse outro platô de intensidade, a gente pode pensar que há um misto de espanto e excitação, até que máquinas mais sofisticadas passam a ser experimentadas. Então, do salto alto, vamos supor, para lingerie, maquiagem feminina e mesmo a ideia arriscada e louca de sair assim na rua. Então, o que eu estou contando aqui? Estou pensando novos agenciamentos do desejo, né? Nessa movimentação da jornada trans. Monta-se assim uma nova máquina, mas um horizonte do inefável começa a se projetar à frente. E aí, o que vai acontecer?
Me sinto bem vestida assim, mas será que vou apanhar na rua? Será que vou ser deserdada, expulsa de casa? Então, novos posicionamentos no mundo e tipos de relações são estabelecidas. Novos parceiros, novas amizades, novos aliados. Né? Então, como o desejo vai transformando esse corpo. E, obviamente, novos circuitos desejantes. Alguma coisa aí se move. Vai passando por esse corpo. Até que se decide que ele deve ser anatomicamente transformado. Seja pelo uso de hormônios ou por meio de cirurgias. Então, nesse processo, há um estiramento das pontas, né? Um atravessamento das fronteiras. E a grande questão, até onde pode ir o meu corpo? E é muito interessante essas jornadas trans, porque se produz aí uma verdadeira engenharia biomecânica do corpo, né? Um corpo que é plástico, né? Um corpo que se transforma, e não se sabe até onde pode chegar, né? E possivelmente esse período da jornada trans, esse período da transição, do atravessamento destes distintos limiares de intensidade, é quando há um maior grau de potência desse corpo em transmutação. Então, quando ele está nesse período entre, nesse nomadismo identitário. Vide, por exemplo, a potência do pensamento na produção da filósofa Beatriz Preciado. Não sei se vocês a conhecem. Então, ela tem livro, ela é muito famosa, né? Agora ele, mas um livro muito famoso dela, ainda quando era Beatriz, é o Texto Junkie, o texto de testosterona, né? Então ela conta, né, que ela nesse período ela está tomando altas doses de testosterona mais em pets, né, na pele, e vai contando esse processo de transição, mas além da questão vivencial e narrativa dos seus experimentos, uma reflexão teórica muito potente, muito criativa, né? E no qual ela teoriza, né, sobre o regime farmacopornográfico. Tanto que, assim, quem se interessa por questões de gênero, questões de identidade, mas com um pensamento muito criativo, novo e aberto, vocês devem ler, sim, a Beatriz Preciado. E esse livro é tão bom, é tão insurgente, crítico, radical, ácido e sarcástico, que eu vejo que é, de certa forma, é o grau mais elevado do seu pensamento. Né? Num tal grau que o hoje, Paul Preciado, mal consegue aceder a esse limiar de intensidade. Né? Então, um pouco que estamos hipotetizando aqui é que a Beatriz, no período do entre, da jornada, estava num processo de transbordamento intensivo a tal grau que o seu pensamento também rompia todas as fronteiras. E claro, né, que o Paul Preciado ainda é muito bom, mas eu não consigo ver essa efervescência acadêmica no pensamento dele hoje. É claro, né, quem sou eu para julgá-lo? Mas o que eu quero colocar é como que a jornada trans é interessantíssima e é muito potente, né? O Arthur tem uma pergunta aqui. Pode falar, Arthur. Professor, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você não quer ligar a sua câmera, não? Não, aqui hoje não estou me sentindo muito bem, aí eu decidi deixar a câmera desligada para só escutando. Mas é muito interessante essa questão que você traz das pessoas trans, né? E de como a gente se deixa capturar também por uma lógica de tentativa de explicar esses processos, né? E que também é uma lógica substantivante, né? Quando a psiquiatria vem então dizer, né? Querer dizer dessa, vamos dizer assim, torna isso uma certa constituição assim psíquica que vai dizer que
Então, o corpo trans é aquele que não se sente... A pessoa trans é aquela que não se sente à vontade com o próprio corpo, né? E vai teorizar em cima disso, tem toda uma prática médica em cima disso. E aí eu estava lembrando do relato de muitas pessoas trans que eu tenho visto recentemente, de que quando conseguem fazer de fato a transição, de não se sentirem satisfeitas assim. Aí outro dia eu estava escutando o relato de uma mulher trans, que é a Lia Bracho, e ela tá falando assim que hoje ela se arrepende, por exemplo, de ter colocado seios, porque ela estava um pouco pensando assim, será que eu precisava mesmo colocar seios e será que eu precisava me estancar nesse tipo de imagem, nessa personalidade única? Será que não poderia ser outra? Eu já vi outras pessoas trans também falando muito de não se sentir satisfeito quando conseguem fazer de fato a transição, né? Aí isso me parece fazer uma relação um pouco com o que você está falando a respeito do corpo sem órgãos, desses fluxos, né, das intensidades, né, e lembrando um pouco disso e desses relatos dessas pessoas que não se sentiram satisfeitas ou que imaginavam que no momento da transição total, vamos dizer assim, sei que isso é possível, elas fossem se sentir satisfeitas então nesse novo corpo. Era isso. Ok, é legal, Arthur. Acho que a sua reflexão é bem válida, né? Porque realmente, né? Por isso que a gente vê essa questão, né? Essa questão de um processo, né? Um processo que quando se chega a um ponto, às vezes há, eu não diria uma frustração, mas de certa forma, essa desaceleração, uma desaceleração intensiva que de certa forma, né, potencializa menos do que a jornada em si. Mas também tem esses riscos, né? Que quando a jornada trans, ela passa a ser sobrecodificada pelas imagens ideais apolíneas. Seja a imagem apolínea do macho transviril ou da travesti hipersexualizada, mais feminina que a própria mulher cis biologicamente de nascença. Então, às vezes, a gente pode, ao invés, né, de ter uma produção de um corpo sem órgãos, resulta-se na reprodução de um corpo cheio. Então, tentar, né, em tentar reproduzir essas imagens, tentar se reproduzir enquanto boa cópia, nesse sentido, né? Então, tais corpos, eles podem estratificar-se na lógica do ser, achatando o devir. Mas, mesmo assim, por mais que possam estar um pouco submetidas à lógica apolínea e da boa cópia, não são cópias. Né? Sabemos que não são cópias, né? Os corpos trans, né? Produzem um simulacro, né? Mas no sentido de uma produção positiva e da criação de uma novidade. Cria-se um outro gênero, não um terceiro, mas N gêneros, um outro corpo, talvez ciborgue ou não. Ciborgue eu digo em alusão a Donna Haraway, do Manifesto Ciborgue, se eu não me engano, de 89, muito interessante. É produzida uma anomalia em seu sentido mais miraculoso e diferencial. Por isso que são múltiplas as definições. Não apenas a travesti, mas também a transexual, a drag, a transformista, entre outras, né? E, por exemplo, a Rogéria, no livro, né? Eu não sei se o livro tem esse nome, mas eu lembro que a dissertação era, né, do San Marco, agora não lembro se é Pedro ou Paulo San Marco, quando ele a entrevista, né, no livro chamado Travestis Envelhecem, a Rogéria de forma alguma se reconhece como travesti, ela se reconhece como transformista, né? E veremos também uma série, várias, diversas, variadas adjetivações, né? Não só devido às pessoas trans,
mas por toda a sua questão de uma multiplicidade, o movimento LGBT sempre muda as suas siglas e hoje, né? Então, incluíram o Q, incluíram mais, né? Então, LGBTQ+, para, de certa forma, expressar as suas múltiplas formas de expressão, né? E o que é o queer, se não isso que escapa, né? Isso que está entre, isso que não está categorizado em formas instituídas, né? E com certeza daqui a alguns anos veremos muito mais expressões de identidades de gênero, orientações sexuais e etc, né? Por isso que a travesti, bom, tem alguns comentários aqui, a Juliana. Bom, você quer falar um pouco, Hanna? Antes da Juliana? Não? Pode falar, Juliana. Depois, se a Hanna quiser falar, ela se coloca. Não, eu queria fazer uma pergunta, porque, na verdade, eu vou tentar formular ela enquanto eu pergunto. No começo da aula, o senhor falou do comportamento, meio que esse comportamento de gado, né? Que é esse comportamento naturalizado, esse comportamento meio dormente, né? Do social. E aí, eu estava pensando o seguinte, todas essas tentativas de linhas de fuga que o Deleuze sugere no começo do capítulo, né, do hipocondríaco, o corpo paranoico, esquizo, drogado, masoquista, são todas linhas de fuga meio que para fora da lógica identitária, né? Então, do mesmo jeito que a transformação de pessoas trans e tudo mais, na verdade, de toda a sigla LGBT, né? Que foge dessa, igual o senhor falou, que está entre uma coisa, né? A lógica naturalizada é a do homem, da mulher, da família, do trabalho. Então, meio que... o que é que eu estou querendo dizer? Dentro do diagrama do social, existe a lógica identitária que propicia que o corpo seja pleno. Então, teoricamente, se você nasce... Eu, por exemplo, vou falar no meu lugar. Eu nasci mulher, eu estudo, eu me caso com um homem, nascido homem, eu adquiro um trabalho, esse trabalho vai me dar o sustento necessário para que o meu corpo seja pleno. Teoricamente, o diagrama social coloca isso como definição. E esse comportamento de gado, essa dormência naturalizada na sociedade, é justamente isso, é porque as pessoas elas vão dentro dessa lógica para que elas atinjam a plenitude de ser, né? Então, a minha identidade é essa, o meu trabalho é a minha identidade, o que eu adquiri é a minha identidade, onde eu moro é a minha identidade, tudo vira identidade. Então, é justamente a lógica do ser oposta ao do devir. Mas o que eu estava querendo chegar quando a gente chega nesses campos de imanência do desejo e tudo mais, de novo a gente associa com o prazer como lógica sexual, que também parte para dentro da identidade. O jeito que eu sinto prazer sexualmente também é uma identidade minha. Se é com homem, se é com mulher, se é com travesti, se é com trans, se é com quem quer que seja, essa lógica também passa a ser parte da minha identidade. Então, essa tentativa de negativizar a linha de fuga quando ela vai para uma lógica de produzir um corpo sem órgãos, ela é também um jeito de controlar as próprias linhas de fuga que vão aparecer. Então, por exemplo, o tentar produzir um corpo sem órgãos pode resultar num diagrama social onde ninguém produza trabalho suficiente, energia de trabalho, que deixe existir dentro dessa sociedade os insumos, as produções necessárias para que o corpo, matéria, sobreviva. Então, se alimente, durma, tem essas práticas que mantêm o corpo com órgãos vivos. Seria isso? Um medo de que as tentativas novas de linhas de fugas positivas de produção de corpo sem órgão acabe por colocar por terra essa lógica já naturalizada e que funciona, que é necessária para que os corpos se mantenham vivos, com essas coisas que são necessárias para a vivência do corpo, comida, trabalho, etc. Bom, isso que eu entendi do que você falou, eu pensaria que, assim, essa supressão das linhas de fuga se dá muito pela questão dos mecanismos sociais, né, os mecanismos de codificação.
Então, eles já estruturam, né, que caminhos e que linhas devem ser seguidas. Então, por exemplo, se determinadas linhas podem significar, né, uma menor produção material capitalista, elas devem ser extirpadas. Ou então, o que a gente está colocando agora, né, essa questão da diversidade sexual, a potência da diversidade de identidade, toda essa multiplicidade, né, que foi aludida, houve uma resposta, né, uma resposta conservadora que resultou, né, na vitória do presidente em 2018, né, e todo um discurso moral que está ali. Então, esse discurso moral como uma forma de bloquear a diferença, né, bloquear a multiplicidade e a insurgência e essas linhas de fuga. Então, por isso que começaram a criar uma série de fake news, né, em relação à questão de gênero, à questão sexual, criando uma série de farsas, né, que o Fernando Haddad teria dito e não disse, né, por exemplo, a questão da mamadeira de piroca, né, umas coisas assim totalmente absurdas. E então esse seria um movimento que vem mais de uma governamentalidade, né, de uma tentativa de governo dos corpos e das vidas para bloquear essas expressões diferenciais. Mas uma coisa que tem que se colocar, né, é que no neoliberalismo houve a possibilidade de expressão de muitas diferenças em comparação com o diagrama de soberania imperial, né? Mas assim, acho que sua reflexão tá bem correta aqui. Por isso que a travesti, de forma alguma, é um homem que quer copiar ser mulher. É uma mulher, ou um tipo diferencial de mulher. Então, de forma alguma, é fake, mas é a encarnação, a atualização de uma jornada intensiva. Aqui eu vou citar o diálogo dos personagens Stanley e Angel, da série televisiva Pose do Ryan Murphy. Angel é a transexual e o Stan é o executivo, né? É o homem cis casado que se apaixona pela Angel. Então, Angel pergunta a Stan por que ele quer estar com ela, uma pessoa transexual, visto que ele aparentemente não é gay e nem tem interesse em seu pênis, né? No caso, no pênis da Angel. Aí o Stanley, ele responde, né? Não sou nenhuma dessas coisas. Não sou gay. Não sou ninguém. Sou o que deveria ser. Então, eu não sou ninguém. Sou o que deveria ser, né? Isso o Stanley respondendo. Visto que deveria vestir e trabalho onde deveria trabalhar. Não simbolizo nada. Compro coisas pelas quais não posso pagar. Então, elas nunca são minhas. Eu não vivo, não acredito, eu acumulo, sou uma marca, um cara branco da classe média, mas você é o que você é. Né? E falando isso para Angel, né? Mesmo que o preço a pagar seja não ser bem-vinda ao resto do mundo. Aí a inversão dele. Sou eu que me disfarço, Stan, né, falando. É errado querer estar com uma das poucas pessoas do mundo que não são assim? Ter uma pessoa na minha vida que eu sei que é real? Então eu gosto muito desse diálogo do Stan e da Angel, porque a gente tem uma grande inversão em relação ao senso comum, ou ao que os mecanismos de codificação social e capitalista consignam. O homem branco, cis, hétero, bem-sucedido, executivo de uma grande empresa, percebe as forças sociais que o dirigem. Ele constata que ele é uma farsa. Então, este personagem denuncia a lógica financista e capitalista na fala, né? Compro coisas que não posso pagar, acumulo, sou uma marca, sou eu que me disfarço. Ele se vê como um grande fake, mas considera que Angel é o oposto. Ela é a expressão do real, né? Tanto que ele fala, né? Mas você é o que você é. É errado eu querer estar com uma das poucas pessoas do mundo que não são assim, que não são fake, né? Ter uma pessoa na minha vida que eu sei que é real. Então, nessa passagem, a travesti, a transexual, não é a figura distorcida do feminino,
mas sim a autêntica expressão desejante de gênero encarnado num novo corpo. Já o capitalista é aquele que produz toda uma lógica social, mas que se encontra sempre vazio, e no caso do Stan, perdido. Bom, então assim, só quis trazer essa questão da jornada trans como exemplo de produção do corpo sem órgãos, né? É claro que eu sei da questão do lugar de fala, da dificuldade, né, de falar de processos sem que eu seja trans, né? Ou então mesmo falar sobre negritude sem eu ser uma pessoa preta, né? Mas então, eu não sei, né, se a Ohana escreveu algumas coisas no chat, não sei se ela quer se colocar aqui, mas de forma alguma, né, quis ser, né, transfóbico e muito mais ser abrir, né, para esse plano de uma grande diversidade identitária, de orientações sexuais, né? Mas assim, o que eu colocaria é que nós, né, enquanto pensadores, enquanto técnicos, né, das ciências humanas, temos como compromisso o pensamento, né, e um pensamento livre no qual possamos discutir as diferentes formações e processos sociais, né, por mais que sejam assuntos muito delicados, por mais que sejam de outros campos, mas o que é o pensamento, se não a tentativa de aceder a outros campos, né? Mas, bom, quando vocês quiserem comentar alguma coisa ao mesmo, né, pelo chat, vocês podem colocar. Mas eu acho assim, esse exemplo, né, da jornada trans muito bom, né, muito interessante para pensar a potência de um corpo, a produção de um corpo, e por isso que uma autora, né, muito interessante, quer dizer, agora um autor, né, é o Paul Preciado. E essa série Pose, né, eu acho uma série super emblemática porque traz 5 transexuais, né, como as atrizes principais, e de uma série muito bem produzida, né, com atrizes que têm uma ótima performance. Inclusive, elas criticaram que no último Emmy, nenhuma delas foi indicada para nenhum dos prêmios, né? Seria uma injustiça. Bom, então, continuando aqui no Corpo Sem Órgãos, o Deleuze e Guattari, eles citam os estratos coercitivos, os elementos que produzem forças reativas, né? Ou seja, aquilo que bloqueia a produção de um corpo sem órgãos, aquilo que bloqueia a potência desejante. Então, eles trazem de volta a figura do sacerdote como aquele que incute a moral, o ressentimento e os bloqueios, aquele que incute o niilismo, a vontade do nada, que são processos bastante trabalhados por Nietzsche no livro A Genealogia da Moral. Mas o sacerdote, ele não está apenas na figura do padre, mas hoje na figura dos últimos padres, né? O que eles chamam do psicanalista, né? Então, para eles, o psicanalista ou o padre, ele porta a tríplice maldição. Então, o primeiro, a lei negativa, em que o psicanalista afirma que o desejo é falta. Para eles, não, desejo é produção, desejo é positivo, desejo é afirmação. Segundo, da regra extrínseca, liga-se o desejo ao prazer. E Deleuze e Guattari afirmam que deve-se desligar o desejo do prazer com medidas extrínsecas, depreender o plano de consistência do desejo. Por outro lado, não se pode deixar de ressaltar a inovação da psicanálise, de que o desejo não se submete à procriação e nem à genitalidade. E terceiro, né, a terceira maldição do padre ou do psicanalista é a do ideal transcendente. Porque nessa maldição do ideal transcendente há uma fixação nos ideais. Então, fixa-se o desejo no ideal, os quais são apreendidos na lógica do fantasma. Assim, há um distanciamento do real e o gozo é impossível. Então, além dessa tríplice maldição, o psicanalista produz 3 grandes estratos bloqueadores. O organismo,
a significação e a subjetivação. Então, o organismo, ou o juízo de Deus, é o inimigo do corpo sem órgãos. É um extrato sobre o corpo sem órgãos. É um fenômeno de acumulação, de coagulação, sedimentação, que ele impõe formas e funções. Então, o organismo sendo esse processo de coagulação do corpo sem órgãos, né? Estratos atrás de estratos, camadas sobre camadas. Os estratos e o eu se aferram ao corpo sem órgãos, diminuindo assim seu potencial de forças. Em seguida, a significação. Para eles, a significação produz uma redução das experiências, dos sentidos, insignificantes e significados formatados e instituídos. É uma mutilação da multiplicidade experienciada para apenas uma coisa, né? A questão da significação. Significação é um pouco isso, né? É isso que se passou, né? Então, a redução de uma multiplicidade de elementos para apenas uma coisa, né? E muitas vezes, o é isso foi um conflito passado com o pai, que obviamente é muito diferente do conflito que hoje tenho com o meu chefe, com a sociedade, ou a vida. Então, nesse processo de edipianização, há encobrimento de toda a problemática da produção capitalista para uma certa alta culpabilização do eu. Por exemplo, né, o que acontece nesse processo de autoculpabilização edípica psíquica. Uma fala de exemplo. Né? Estou agindo assim com meu chefe, não é porque ele é um dos agentes de incitação da produção e opressão do capital, mas sim porque estou atualizando uma problemática da minha infância com meu pai em sua figura. Estou projetando o meu pai nele. Então, olha como esse processo de edipianização é perigoso, porque a gente sabe que há uma opressão pela hiperprodução capitalista. Há um problema instituído das relações de forças sociais. Mas, à medida que eu crio uma justificativa que meu mal-estar com meu chefe não se dá devido a relações de forças opressivas, mas sim porque estou projetando uma problemática da infância do meu pai nele, isso psicologiza uma questão social e autoculpabiliza a pessoa por uma questão de organização política, né? Bom, e terceiro, a subjetivação também é um grande perigo, pois não é uma subjetivação que é aberta à metamodelização ou à multimodelização e expressão, mas sim na produção de uma subjetividade formatada, que é a subjetividade capitalista. Então, a clínica psicanalítica ou o confessionário não são espaços de produção de criação, de uma nova ética do viver, senão de uma forma estereotipada de viver, que é a formatação de uma subjetividade capitalista a partir de um regime moral de codificação. Assim, o corpo sem órgãos opõe o organismo, a significação e a subjetivação ao seu próprio método, que é a desarticulação ou a produção de novas articulações, a experimentação e o nomadismo como movimento. Né? Então, se a significação pode ser uma redução do processo, a desarticulação funciona como essa síntese disjuntiva. Busca desfazer o organismo, abri-lo a conexões, abri-lo a composições e criações que resultem desses encontros. Né? Várias, né? Por isso que eu quis utilizar o exemplo da jornada trans. Visa instaurar um plano de consistência que surja das fissuras da superfície de estratificação. Atualização do fluxo da duração mediante o tempo estriado cronológico. Contudo, nesse movimento, é indispensável a atividade da prudência, porque a prudência, para o Deleuze-Guattari, são as rações de estratos,
é um lugar de mantimentos e terra firme, para que se possa investigar o extrato e traçar novas linhas. Um território para que o corpo não se esvazie. E por isso, Deleuze e Guattari utilizam vários exemplos da literatura, com Artaud, inclusive com Carlos Castanheda. Lembre-se, né? O Carlos Castanheda foi aquele antropólogo que fez sua iniciação mística no deserto do Novo México com um indígena denominado como Dom Juan, né? E nem se sabe se o Dom Juan realmente existiu, né? Então, o seu programa de produção do seu corpo sem órgãos, havia essa questão, né, para o Castanheda, encontrar um lugar, fazer seus aliados, fazer correr os fluxos, produzir os devires animais, encontrar e lidar com novos seres, tonal e nagual, toda uma problemática que opõe o corpo cheio contra o corpo sem órgãos. Mas lembrando, né, nessa questão da prudência e do território, o tonal, né, referia-se, de certa forma, ao cosmos e o nagual a esse caos, mas o encontro entre o tonal e o nagual muitas vezes podia esfacelar o tonal, né, esfacelar o cosmos. Mas para Castanheira e Dom Juan era imprescindível cuidar do tonal também, né? Então, por mais que houvesse esses processos de desterritorialização, o tonal, no caso o cosmos, deveria ser resguardado para que a experiência não se perdesse, né? E por isso que o corpo sem órgãos ele pode ser figurado como um ovo. Ele não é regressivo, e sim prospectivo. Involução e desenvolvimento entre heterogêneos. É um bloco de devir, estrita contemporaneidade do adulto com a criança, multiplicidade do desejo. Por isso que é importante que no fluxo do desejo consigamos cartografar, distinguir o que remete à constituição de um plano de consistência, ou à proliferação de estratos, dos microfascismos, bem como a desestratificação demasiado violenta. São diversos tipos de movimentos que são iniciados pelos fluxos desejantes. Por isso, devemos buscar e inventar máquinas abstratas e concretas para a produção do corpo sem órgãos. Pois, máquinas abstratas ou corpos sem órgãos, isso sim é o desejo. E o esquizodrama é o conjunto de muitas máquinas de produção de corpos sem órgãos, com diversos níveis ou platôs de intensidades e vibração. Bom, termina essa minha primeira exposição por aqui. Aí gostaria de saber das perguntas e comentários para continuarmos aqui. Eu queria perguntar só mais uma coisa. É porque no começo do texto ele fala também do programa fantasma e tudo mais, da experimentação e o fantasma da psicanálise. Então, a questão do fantasma, de colocar tudo num conjunto de significante, de subjetivação, não é só um esforço da psicanálise. Então, também as próprias forças dos mecanismos sociais, alguns deles, né, o sistema capitalista e tudo mais, também produzem fantasmas em torno dessas tentativas de corpo sem órgão, essas tentativas de produção de outras intensidades também são colocadas dentro de fantasmas de significações e subjetivações pelos mecanismos sociais de controle, seria isso? Ou seria exclusivo da psicanálise esse fantasma? Ele estava falando só da... No caso, né, são duas coisas que você coloca, né? Há uma crítica ao dispositivo psicanalítico de reduzir essas múltiplas expressões em conjuntos já significados, né? Então, pensar enquanto metáforas, fantasias, pensar enquanto desvios, né? Então, tem uma primeira questão que é isso, né? O corpo sem órgãos não é um fantasma, né? O masoquismo não busca o prazer, mas sim a experimentação de produção de intensidades. Então, primeiro é deslocar, né, dessa perspectiva mais
posso dizer assim, mais representacional, mais imagética para pensar nessa produção de intensidades. Mas aí uma segunda coisa que você coloca é a crítica, né? Que Deleuze-Guattari, eles afirmam, né, que determinados dispositivos teóricos e técnicos são uma expressão da lógica de forças hegemônica. Então há uma questão, sim, que a psicanálise acaba sendo uma correia de transmissão do Estado e do capitalismo, da mesma forma que muitas teorias, né, elas são correia de transmissão dessas forças hegemônicas. E um pouco nesse sentido, né? Não é o Édipo que deve ser transferido ao chefe, né? Mas o Édipo é uma formação resultante do diagrama de forças do Estado. Então, é o Édipo sendo um resultante dessa correia de transmissão. Existe Édipo porque é Estado, existe Édipo porque é a lei, existe Édipo porque os próprios mecanismos sociais fazem com que deva haver essa domesticação e canalização do desejo. Então, há esses dois processos que eu vejo na sua questão, né? A psicanálise enquanto dispositivo de transmissão de uma lógica de forças e uma crítica da esquizoanálise a determinados preceitos da psicanálise. Mas não só a psicanálise, como uma série de saberes disciplinares, campos de conhecimento, são, sim, uma correia valorativa e de transmissão do Estado, né? Do capitalismo. Bom, alguém quer fazer mais perguntas ou mais falas, né? Enquanto vocês pensam, claro, né? Eu quis usar a questão do exemplo da jornada trans de uma forma, assim, mais amistosa, mais para que pensemos sobre a questão. Não sou especialista na temática de gênero, mas eu creio que não é por isso que a gente tenha que evitar, né, não poder pensar sobre essas questões, né? Então, falei da jornada trans como uma possível produção do corpo sem órgãos, eu utilizei o exemplo da série Pose, né, do diálogo do Stan e da Angel, né, mostrando como ele que se via como fake, né, ele que se via como uma distorção e ela como uma autêntica encarnação de uma potência desejante no corpo, né? E claro, né, eu acho que esse é um assunto delicado, né? Os assuntos identitários sempre são delicados, talvez possam gerar um certo desconforto, mas de forma alguma, né? A minha intenção foi ser desrespeitoso com qualquer um, né? Mas só para aclarar essa questão dos exemplos e do que a gente vem discutindo no curso, né? Porque de certa forma sempre discutimos não só as maiorias, mas as margens, né? As minorias, as diferenças, né? Os desvios que fazem parte dessa multiplicidade e diversidade que é muito mais interessante que as maiorias. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário, pergunta? Então, para a semana que vem, entraremos na questão do poder, né? Eu já estou falando muito de forças, poder, etc. E aí eu vou passar um artigo para vocês lerem que está na internet, dá para googlar fácil, né? Até um artigo meu chamado Poder e Potência em Deleuze, Forças e Resistência. Aí depois eu mando para vocês, mas pelo nome é fácil encontrar. E aí discutiremos como que é o poder, a micropolítica na esquizoanálise, mas claro, né, se vocês quiserem retomar algumas dessas questões que já discutimos nessas 5 aulas, é super bem-vindo. Professora, tem uma pergunta que não tem nada a ver com a aula de hoje, nem com a da aula que vem. A gente vai falar em algum momento do curso do conceito de duração? Eu falei um pouco no começo, né, do conceito de duração em Bergson, tudo, mas a princípio a gente não vai nos deter mais nele. Mas a duração, ele vem mais nesse sentido, né? É pensar esse movimento de continuidade, né? Esse movimento de, por exemplo, quando a gente pensa a duração no fluxo do tempo, né? Não é a questão
de um vetor unidirecional do passado para o presente, né, e para o futuro, mas sim um vetor bidirecional tanto para o presente como o passado, né? Então, uma duração que eu posso colocar, né? Sendo um fluxo multivetorial, né? Um fluxo multivetorial, ou algo que, quando o Bergson discute mais a temporalidade, ele vai falar que a duração acaba constituindo uma coexistência paradoxal de múltiplos planos temporais. Então, a duração não sendo apenas uma linha, mas sendo um bloco, né? Um certo bloco, porque é um pouco o que o Deleuze e o Guattari sempre vão falar, né? Não temos lembranças apenas de fatos, mas temos lembranças em blocos, né? Em blocos de odor, de sonoridades, visuais. Então, a duração vai ser pensado mais nesse sentido, de um movimento contínuo, de um fluxo multivetorial mesmo, né? Então, assim, é por isso que eu usei aquele exemplo da temporalidade do Cronos e do Aion, né? O Cronos sendo essa temporalidade estriada e mensurável, e o Aion sendo essa temporalidade da duração, né? A temporalidade da intensidade, da continuidade. Mas a duração, então, ela está super relacionada a essa lógica das intensidades que estamos discutindo, e ao próprio movimento do corpo sem órgãos, né? O movimento do devir. Bom, então é isso. Obrigado pela atenção.